No dia em que esse vídeo for pro ar, aqui no canal Pequeno Jornalista, vai estar completando um mês do desastre que aconteceu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Para quem não ficou sabendo do assunto, acho que foi poucas pessoas que não souberam sobre isso, uma barragem de dejetos de minério rompeu na cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, arrastando tudo o que tinha por sua volta. Pessoas, casas, animais. E chegamos em um mês desse desastre com muitas perguntas e poucas respostas. Como que vai ficar a situação dos familiares em relação a esse acidente? As vidas que foram perdidas, os trabalhos que foram perdidos e principalmente o porquê desse desastre não ter sido evitado. Por mais que a gente fale muito sobre essa questão e a gente trabalhe muito sobre essa questão, era uma coisa que poderia ter sido evitada, que há mais de 3 anos atrás, esse ano vai completar 4 anos, nós tivemos o desastre em Mariana, que também ficou bastante marcado, mas se formos fazer a comparação, Brumadinho levou muito mais vidas que Mariana. E já era um precedente, já era um indício de que alguma coisa estava errada. Na época mesmo que aconteceu o desastre de Mariana, em seguida saiu um relatório de que outras barragens da empresa Vale, que hoje ela é uma empresa privada, ela chegou a ser uma empresa estatal, mas o presidente Fernando Henrique Cardoso privatizou a empresa, que era conhecida anteriormente como Vale do Rio Doce. O relatório falava que outras barragens estavam também em situações críticas, mas Brumadinho era uma delas que não estava nessa lista. Por mais que ela não esteja, há situações mais críticas ou há situações críticas que nós precisamos resolver, ou no caso, a empresa precisa resolver. Mas parece que ainda falta alguma coisa, não há uma explicação plausível para tudo isso e nós continuamos ainda com muitas incertezas. Além disso, esse acidente, esse desastre, como vocês quiserem chamar, ela destruiu boa parte de uma mata, de vegetação, de rios, acabou indo os dejetos de minério também para um rio local. Quando aconteceu o acidente em Mariana, os dejetos caíram no Rio Doce e foram parar no oceano. Isso prejudicou o meio ambiente, destruiu fauna, flora, arrastou vegetações, deixou um mar de lama, de sujeira, perdas muito grandes e que elas não vão ser reparadas, não vai haver um conserto assim em pouco tempo. E muito se fala da questão de preservar o meio ambiente. Temos que preservar, temos que plantar árvores, temos que nos preocuparmos mais com o nosso planeta, com a nossa água, mas esse tipo de acidente, esse desastre, coloca toda essa situação completamente ao contrário. Como que a gente vai conseguir preservar o meio ambiente se nem mesmo as empresas, sejam privadas ou sejam do Estado, elas não preservam o meio ambiente, elas destroem, elas fazem o que bem entenderem para depois a natureza ir lá e responder, né? Porque a natureza, infelizmente, de uma maneira ou de outra, ela vai responder às pessoas, ela vai entrar em ação e vai colocar a conta para todo mundo resolver depois. Seja as pessoas que estão diretamente envolvidas, sejam as famílias que não têm nada a ver com isso e acabaram perdendo seus entes queridos. No primeiro desastre em Mariana, a empresa Vale ela chegou a ser processada, ela precisou fazer um pagamento de indenização e ela teve os bens bloqueados. Aconteceu basicamente a mesma coisa agora em Brumadinho, mas a empresa ela tentou na justiça falar que ela não tinha nada a ver com a situação, porque tinha sido bloqueado os bens da empresa, que passava mais de 12 bilhões de reais, e a empresa disse que não tinha nada a ver com aquilo, que ela não podia ser prejudicada e que ela não poderia ter os seus bens bloqueados. Agora a gente entra numa discussão que é assim, de quem é a culpa então? Do engenheiro que aprovou? O engenheiro ele foi preso, teve lá pelo menos 5 pessoas que foram presas logo depois, dias depois do acontecimento em Brumadinho, mas elas são contratadas da empresa, elas trabalham na empresa, elas trabalham na Vale, e agora a culpa não é da empresa porque ela contratou aqueles caras, ou porque aprovou-se um projeto de barragem que não tinha certeza do que ia acontecer. A empresa está tentando tirar o dela da reta onde ela não consegue, onde ela não há possibilidade disso. E a população
como sempre, é aquela que paga o preço muito caro disso. Você não tem assim envolvimento diretamente com a empresa e acaba também sendo prejudicado. Por mais que a gente fale sobre meio ambiente, de preservação, o Brasil é um dos países que não respeita a questão do meio ambiente. Particularmente, eu vejo muitas dessas coisas, analiso muito dessas coisas também, que acho algumas coisas um pouco bizarras e até mesmo engraçadas, para não falar que são trágicas. O Brasil não se preocupa com isso. Ele vai desmatando, vai acabando com as florestas, né, com as matas, vai acabando. Destrói, vai, faz. Tudo pela ganância, tudo pela indústria, pela economia, tudo por isso. Depois como que fica? Atualmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação à minha cidade. A gente passou por uma época muito quente, não sei como que vai estar nos próximos dias, mas a gente passou por uma época muito quente, de temperaturas altíssimas e de sensações térmicas que passavam dos 50 graus. E a minha cidade é uma cidade que tem muito problema com a flora. Não tem pouquíssimas árvores, pouquíssima vegetação, o que tem não é cuidado, o que tem acaba caindo com as tempestades aqui, elas secam, não tem nenhum cuidado. O governo não se preocupa com isso. O governo se preocupa em fazer prédios, em se mostrar na imprensa, em lançar livro de biografia de pessoas que já morreram há muitos anos atrás, a fazer pose, enquanto a população ela sofre com a falta de saneamento básico, a saúde que está precária, o meio ambiente que está precário. Como que a gente vai conseguir viver numa cidade ou num país que não se preocupa com isso? Voltando à situação de Brumadinho, é a mesma coisa. A situação era empurrada com a barriga, como a gente fala. Tá com problema? Deixa. O problema, ele só é resolvido quando não tem solução. Quando já aconteceu o desastre. Aconteceu o desastre lá em Mariana, oh meu Deus do céu. Brumadinho agora, meu Deus do céu. Vai arrastando. Enquanto as pessoas conseguem arrastar o assunto, tá ótimo. No momento em que acontece a tragédia, aí já não tem mais como resolver, não é? Também tivemos uma polêmica falando dessa questão de meio ambiente, que o presidente Jair Bolsonaro, antes mesmo de ser eleito presidente, falou da questão da diminuição das reservas indígenas. E mais uma vez entramos na discussão de meio ambiente. Se diminuir as reservas indígenas, você vai diminuir a vegetação. Sem contar que a questão do meio ambiente e também das reservas indígenas saiu da FUNAI, que era uma empresa, né, uma parte do governo que tratava disso, e foi para o Ministério da Agricultura. Teoricamente não está muito preocupado com isso, está preocupado com o dinheiro que o agronegócio dá. Tem umas coisas que não fazem sentido, que você olha, você analisa, você vê que não faz sentido, mas o governo vai lá e faz, ou outra pessoa vai lá e faz. E você olha e você pensa, meu Deus, mas a pessoa não está prestando atenção no que ela está fazendo. Ela não vê que se fazer isso não vai dar certo. Essa pessoa insiste em fazer e fica por isso mesmo. E no resumo disso tudo, a gente tem perdas muito grandes. A gente tem, por exemplo, animais em extinção, plantas que a gente não vê há muito tempo, que elas são raríssimas, e é uma conta que ela não bate, ela não fecha. Como que a gente vai resolver o problema do meio ambiente se nem mesmo o governo está preocupado em resolver? Se ele está preocupado em resolver, se tem alguma empresa ou alguma parte do governo que esteja preocupada com isso, me avise, porque eu não conheço. A gente se fala tanto, né, sobre isso, tem que preservar, tem que plantar, tem que não sei o que, mas a gente não vê a solução. E aí a gente entra naquela história que eu sempre venho aqui e falo. Chega uma hora que a gente não tem mais o que dizer de tão absurdo que é a situação. A gente tem que lutar e ir atrás, mas se a gente está lutando contra a maré, fica um pouco difícil, se torna até vezes uma coisa um pouco brutal de guerrilha. Ir contra uma situação que você vê que ninguém tá nem aí, que ninguém tá preocupado. E a gente chega nesse um mês do acidente de Brumadinho, sem respostas para nada, sem saber como é que vai acontecer, as famílias com as perdas, entes queridos, seja de plantação que tinha, de casa que tinha, que continuam morando em abrigos, e que agora vai ficar por isso mesmo. Vai ficar aquele rastro de lama, de terra, né? Porque agora tá secando, tá ficando tudo duro lá, sem ao menos uma solução. E a pessoa, a empresa que poderia dar essa solução, tá falando que ela não tem culpa de nada. Se até o governo tá falando que isso não tem muito a ver com a parte federal, a gente fica com os braços atados e sem resposta. O que você achou sobre essa questão de Brumadinho? Se tem mais questões políticas, de governo, de estado, além
além das questões de meio ambiente. Deixa seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, curta o vídeo se você gostou deste tema, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que as pessoas possam ter mais consciência, pôr um pouco a mão na consciência para que resolva isso, para que possa tomar atitudes, para que as empresas possam tomar atitudes e que isso não se torne uma coisa corriqueira na nossa sociedade, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.